Olá, meninas! Vídeo de hoje, eu vou fazer uma maquiagem para vocês, utilizar à noite, uma festa, um evento à noite, com sombra 3D, tá certo? Esse aqui é o canal do Muito Gloss, meu nome é Verônica, aqui a gente fala sobre beleza, maquiagem, cabelos, unhas e afins do mundo da beleza. Deixa seu like, se inscreva no meu canal, tá certo? Para conferir aí os novos vídeos, né? Receber notificações, ativa o sininho para você receber notificações de vídeos novos que são postados aqui no canal, tá certo? Então é isso, vamos lá conferir essa maquiagem. Meninas, já fiz um olho para adiantar, tá? Então o nosso olho ele vai ficar assim, desse jeito. Passei o meu hidratante da Flores e Vegetais. Passei o meu primer de unicórnio, tá? Fiz a minha sobrancelha com o lápis da Vult cor universal, tá? Para adiantar. E passei também o meu corretivo da City Girls, a paletinha, tá? Passei o mais claro, que é esse do meio aqui, ó. Então, eu fiz todo o contorno da sobrancelha, ó, com ele, tá? E esfumei. Aí, gente, vamos começar com o corretivo. Agora a gente vai começar a maquiagem, né? Vou pegar o meu corretivo mais claro. Vou passar em toda a pálpebra móvel, inclusive aqui no cantinho, ó. Eu gosto de puxar aqui no canto. Pode descer um pouquinho com esse corretivo, não tem problema. Então, eu vou puxar até abaixo da sobrancelha, até encontrar esse corretivo que eu passei abaixo da sobrancelha, tá? Vou esfumar um pouco com a minha esponjinha, ó. Com batidinhas, tá? Pronto, gente. Agora a gente vai começar a passar sombra, tá? Então, é o seguinte, eu comecei com uma sombra roxa, eu vou mostrar aqui pra vocês da paleta. Ó, eu utilizei essa sombra aqui, esse roxo. Essa mais clarinha aqui, que é um rosa bem clarinho. E essa branca, tá? Então, utilizar o pincel de esponjinha para passar esse tipo de sombra, tá? É melhor. Você pode até esfumar a sombra depois com pincel comum, mas para aplicação, gente, realmente esse tipo de pincel é o melhor para aplicar, tá? Sombra 3D. Então, eu vou pegar a minha sombra roxa e vou passar um pouco antes da metade, porque depois a gente vai esfumar, tá? Então, eu venho aqui, ó, no cantinho externo e venho arrastando assim em forma diagonal, tá? Ó. Eu vou subir um pouquinho aqui. Não vou subir muito, porque depois a gente vai esfumar. Então, quando você vai fazer um esfumadão, você tem que parar antes da sombra. Você tem que ir controlando a sua sombra, tá? Apliquei. Não vou me preocupar em esfumar agora, tá? Somente fazer a aplicação da sombra. Agora, gente, vou dar uma limpadinha aqui no meu pincel. E vou pegar do outro lado aqui, ó. Vou pegar a sombra rosa, tá? Aquela clarinha. Ó, peguei um pouquinho. E já vou passar aqui, ó, nessa transição. Então, eu venho e vou aplicar somente aqui na transição. Ó, apliquei. E agora, eu vou virar o lado aqui, ó. Passei desse lado e vou passar a branca. E aí, a branca, gente, eu vou passar em toda essa parte interna do olho, tá? Inclusive aqui no cantinho, ó. Então, eu vou passar aqui. E essa sombra, gente, você pode ir aplicando e arrastando ao mesmo tempo, tá? Ó, você arrasta, aplica e arrasta ao mesmo tempo. Porque ela parece um... Como que eu vou explicar? Como se ela fosse uma pasta mais grossinha. Então, você tem que fazer isso. Porque senão parece que ela fica acumulada num lugar só. Então, você tem que fazer desse jeito, sabe? Aplicar e depois vim arrastando mesmo. Fiz a aplicação, já puxei aqui, ó, na parte de baixo, tá? E agora a gente vai trocar de pincel.
Vou pegar um pincelzinho de esfumar. Vou dar uma limpadinha nele aqui, porque ele tava sujo. Então, limpa na toalhinha. E aí, eu vou começar a esfumar o roxo primeiro, tá? Então, eu venho aqui com o pincel limpo, sem nada. E começo a esfumar esse roxo. Qualquer coisa, pega um pouquinho da sombra, bem pouquinho da sombra. Não vai pegando um monte de sombra com esse pincel mesmo, tá? Então, aqui é trabalho de formiguinha. É aos pouquinhos, não adianta querer correr. Esfumado é meio chatinho mesmo. Tem que ter paciência. Ó, então eu tô fazendo movimentos circulares. Ó como ela esfuma. Tá vendo que ela rende, é uma sombra que rende bastante. Então, você vai limpando o seu pincel e vai esfumando. Eu já vou puxar a parte de dentro aqui, ó. Puxando o rosa pra cima do roxo. O roxo pra cima do rosa. O branco pra cima do rosa. E aí, eu vou olhando. Agora, eu vou esfumar a parte de dentro do branco aqui, ó. A transição. Ó, tô sentindo necessidade de pegar um pouquinho da sombra. Então, eu vou pegar. Ó, peguei demais, tirei o excesso. Voltei aqui, ó. Pronto. E aqui é a mesma coisa, gente, com sombra opaca, ó. Se precisar, você pega um pouquinho da sombra cor-de-rosa. Um pouco da sombra roxa. E assim vai. Agora eu vou voltar pro roxo. Peguei um pouquinho de sombra aqui. Pra entrar um pouquinho aqui dentro, ó, na parte do branco, junto com o rosa. Sempre aplica o excesso de sombra onde você quer que fica mais escuro. E aí, depois você vai puxando o esfumado. Ó, gente, esfumei bastante, tá? Agora, eu vou pegar uma sombrinha champanhe, com um pincel menor, pra passar aqui, ó, no pico da sobrancelha. Passei. E aí, eu volto com o meu pincel de esfumar, só pra dar acabamento aqui, pra não ficar a transição, tá? Fiz. Vou pegar mais um pouquinho aqui da sombra roxa, só pra aplicar aqui, ó. Eu quero que esse cantinho ele fique mais escuro. Talvez no vídeo vai ficar uma coisa só, mas dá pra ver que ele vai ficando tipo um vinho, sabe? Ele começa roxo e vai ficando um vinho, porque conforme a gente vai esfumando, a sombra vai abrindo e aí ela clareia, parece que ela fica um pouco mais clara. Ó, gente, esfumei. Agora é o seguinte, eu vou passar o lápis preto na linha d'água e vou borrar um pouquinho até aqui, ó. Um pouco antes da metade, tá? Então, aqui não tem segredo. É um olho fácil de fazer. Não é difícil não, gente. O negócio é que você tem que fazer a pele antes, porque suja bastante aqui, viu? Cai muito brilho, cai muita coisa aqui, muita sombra. Então, você tem que fazer depois a pele. Ó, passei. Agora, eu vou dar uma borradinha aqui. Passar na parte de baixo. Ó, passei. Limpo meu pincelzinho pequeno, esse daqui. E aí, eu vou esfumar. Vai e vem, tá? Não vou descer muito esse lápis, não. O esfumado dele é mais pra lateral. Ó, puxa esse esfumado até a metade só. E aqui eu dou uma puxadinha pra fora, gente, ó. Que a gente vai emendar com a parte de cima. Então, dou uma puxadinha aqui nesse preto. Esfumada nele, ó, pra fora. E aqui, até a metade, ó. Aí, eu vou pegar uma sombra marrom, que ela é mais opaca. Essa daqui. O mesmo pincel e vou aplicar em cima. Em cima do marrom. Essa sombra marrom, eu vou puxar até encontrar com esse branquinho, tá? Apliquei, esfumei, e agora eu vou passar o roxo. O mesmo roxo que a gente usou em cima.
Eu vou passar por cima desse marrom. Na verdade, é um pouquinho, é em cima do marrom e abaixo do marrom, tá? Então, eu venho esfumando aqui esse roxo. Olha só, tá? Aí, agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que na parte de cima. Então, eu vou pegar o meu lápis preto. Eu vou puxar só até aqui, ó. Tá vendo? Não chega nem até a metade do olho, tá? É antes da metade. A mesma coisa. Igual eu fiz embaixo, eu vou fazer em cima, tá? Então, venho com o lápis preto. Vou esfumar o lápis preto. Esse sim eu posso esfumar um pouquinho pra cima. Pego o marrom. Vou passar por cima desse preto. E agora eu venho com o roxo, tá? Por cima do marrom. Ó, gente, esfumei bastante, tá? Aqui rente aos cílios, na parte de cima e na parte de baixo. Agora é o seguinte, eu vou pegar o mesmo pincel, esse daqui, limpo bastante ele, e eu vou usar uma sombrinha, é um pigmento rosa, tá? Ele é muito bonitinho, porque ele é mais claro e ele tem bastante brilho. Então, eu vou pegar aqui com o meu pincel e eu vou passar por cima de toda essa sombra branca, tá? Ó, eu tô aplicando, viu? Olha só. Ai, gente, é que o vídeo, ele tira tanta qualidade, mas fica tão bonito, dá um toque diferente, sabe? Não muda muito a cor da sombra branca, mas esse pigmento, ele dá um brilho a mais, tá? Então, fica muito bonito. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar aqui embaixo, e vou passar o corretivo, tá? Meninas, passei o corretivo amarelo, passei o meu corretivo, a minha base, eu usei essa daqui, ó, tá? E selei a pele com meu pó lilás, tá bom? Vou pegar aqui um pincelzinho menor, pegar o pó pra fazer o acabamento aqui, ó. Pra não ficar tão marcado esse roxo. Então, quando você tiver com dificuldade pra esfumar alguma sombra, você pega o seu pó mesmo e vem fazendo esse acabamento, tá? Ó, aqui desse lado, que eu acho que é mais fácil pra vocês verem, ó. Eu passo bem na transição da sombra. Olha só, ó como é que vai sumindo a marcação. E aí você vai esfumando, você vai passando um pouquinho do pó na transição e você vai esfumando. Aqui na parte de baixo, a mesma coisa. Você pega o seu pincelzinho, tira um pouquinho o excesso do pó e vem aqui, você vai vir bem na borda, tá? Não é em cima, não. Você vem na borda da sombra e você faz isso. Passa o pó e vem esfumando junto. Então, não pode ser um pincel muito duro, não, tá? Ele tem que ser mais molinho, mais maleável. E na parte interna, ó, também, onde tá a sombra mais clara, ó, pra você dar acabamento. Então, você pega um pouquinho do pó e vem esfumando. Ó, deu acabamento, tá, gente? Aí ficou assim. Vou vir com o meu gelzinho de sobrancelhas da minha make. Ó, sem segredo. Passo o gelzinho, tá? E agora eu vou vir com a máscara pra gente finalizar o olho. Vou passar nos dois olhos o Curvex, tá? Aplicar. Porque eu não passei a máscara ainda no outro olho. E eu vou passar a minha máscara da Ruby Rose, tá? De volume. Eu acho que eu vou passar só uma camada mesmo, tá, gente? Quem quiser pode colocar uns cílios postiço.
Ó, meninas, passei, tá? Mudei de ideia e apliquei 2 camadas de máscara, tá? Aí, apliquei embaixo também, tá bom? Embaixo só uma camadinha, porque eu não gosto muito carregado embaixo, mas em cima eu passei as 2 camadas, tá? E agora eu vou passar com vocês um contorno, que na verdade é o bronze, né? Vou usar este daqui, da Tracta, tá? Então, eu vou pegar, eu vou tirar o excesso, porque ele é pigmentado. Ele é pigmentado. Venho com batidinhas, ó. E agora eu dou uma esfumada, com movimentos circulares. Pego mais um pouquinho, aplico e esfumo. Eu vou passar na testa, no nariz e um pouquinho no queixo, tá? E na papada, embaixo aqui no maxilar, eu gosto de passar um pouquinho também. Vou passar o meu blush da Tracta também, tá? Então, pego aqui, vou pegar os dois, tá? As 2 cores. Tiro o excesso, dou um sorrisinho e bem aqui no gordinho. E aplico em cima também para misturar em cima do bronze. Meninas, o batom eu decidi fazer uma misturinha, tá? Eu vou pegar um lápis nude. Esse daqui é da Vult, tá? Vou fazer o contorno e depois eu vou passar uma misturinha de 2 batons e um gloss, tá? Vou passar primeiro esse batom aqui. O nome dele é Mistérios, da linha Mood, da Ruby Rose, tá? Vou passar meu batom nude da Avon, esse aqui é mais claro, tá? Então, vou passar ele por cima desse outro. E vou passar o meu gloss da linha Blow, da Ruby Rose, tá? Esse daqui é o Carry. Então, vou passar mais no meio. Olha, meninas, eu terminei, tá? Ficou assim. Eu queria trazer um batom diferente pra vocês, pra não ter que ficar passando sempre o mesmo nude, né? Porque esse nude aqui, ele com o olhão assim, ele fica muito bonito, porque a boca fica mais apagadinha e o olho fica assim, sabe? Aparecendo, saltando na maquiagem. E geralmente eu gosto mais de marcar os olhos do que a boca. Então, aí eu fiz essa misturinha muito louca aqui de nudes, mas pra trazer uma coisinha diferente, sabe? Não passar sempre a mesma coisa, tá? Então deixa eu chegar pertinho aqui pra vocês verem a maquiagem de pertinho. Tá na luz branca, tá, gente? Então na luz branca ela fica desse jeito, tá? O batom, apesar dessa misturinha combina bastante, tá? Então ficou assim na luz branca. Deixa eu mudar aqui. Isso. Olha só, aqui já é a luz misturada com amarelo, tá? E aí ficou desse jeito. Eu adoro sombra roxa na maquiagem, eu acho que dá um charme, sabe? E esse esfumado com essa sombra, ele ficou vinho. Então, perto dos olhos aqui, rente aos cílios, ficou mais roxo. E conforme eu fui esfumando essa sombra, ela foi abrindo e ficou vinho. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas é porque no vídeo, gente, é muito difícil ver o que tá, né, presencialmente, assim, né? Pessoalmente é mais difícil, mas pessoalmente fica muito bonita, gente. E é isso, gente. É uma maquiagem aí pra você usar durante a noite, pra você sair, pra você ir pra algum evento, pra alguma festa, tá? Um olhão aí pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Deixa seu comentário, me diga aí se você gostou desse tipo de maquiagem. Diz pra mim alguma maquiagem que você quer trazer aqui pro canal, tá bom? Me diz se você gostou, se não gostou, tá? Deixa seu like, se inscreva no meu canal. Um beijo com muito gloss e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!